Fala galera, vamos entrando aí para começar a nossa live de hoje, live sensacional. Tô super animado aí para live bem legal, live de conteúdo mesmo, galera. Live aí para assistir com papel e caneta na mão, de preferência mais de uma cor, porque eu e a Cristiana a gente preparou aí conteúdo de verdade para vocês poderem aí aprender hoje. Tiago, a Cristiana já entrou para participar da live com a gente. Show de bola, ó. Rafa presente, Slaine, pessoal em peso aí. Vamos ver o pessoal do Decole aqui com a gente também. Muito bom, galera. Muito bem-vindos aí. Acho que já está entrando aqui a Cristiane, porque já aprovei ela. Deixa eu aproveitar. Falhou aqui, pera. Vou já fixar o título da nossa live aqui. Aguardando, conectando. Deu falha. Cris, tá dando que você recusa, tá? Tá dando falha. Deixa eu tentar fazer de outra forma aqui. Vamos ver se agora vai. E galera, de verdade a live... Gente, a Cris me mandou várias fotos, vários cases reais. Então, assim, a gente vai mostrar a teoria, vai mostrar a prática, o que acontece de verdade. Vamos discutir o que causou, o que não causou. Então, sensacional. Diene, tudo bem? Boa noite. Tentar mais uma vez aqui, Cris. Fala, Eduardo. Olá, tudo bem? Boa noite, Cris. Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Vou fixando aqui o título, só um segundo. Então, ó, Trincas em Legal. Alvenaria. Foi. Show de bola. Tiana, primeiro, né? Primeiro de tudo, poxa, eu queria agradecer imensamente aí você aceitar meu convite. Fiquei muito, muito honrado. Poxa, pessoal, para quem não sabe, né, vou até introduzir um pouquinho a Cris aqui, mas para mim é uma das maiores referências no Brasil quando o assunto é alvenarias. Poxa, a autora de um dos livros que eu mais gosto, indico muito, que é o de patologias, o próprio Patologias em Alvenarias. Pessoal, quem não tem, por favor, pelo amor de Deus, adquira. Fica a dica de amigo essa, não é dica de comissionado, não, é de quem gosta mesmo do negócio. Então, assim, Cris, gratidão absurda por você estar aqui hoje comigo, gratidão absurda por estar aqui compartilhando seu conhecimento com o pessoal. Galera, vou introduzir rapidamente quem é a Cris, né? Ela já é mestre já em estruturas, agora é doutoranda também, né? Tá aí em busca de pegar seu doutorado na área de estruturas, inclusive vai lançar um curso segunda-feira, é isso, Cris? Explica pra gente um pouco melhor. Isso aí, legal. Pessoal, o Henrique, o pessoal tá falando que tá trocas em alvenaria em vez de trincas em alvenaria no Opa, título. achei que o meu corretor tirou aqui. Mas Bendito introduz pra gente corretor. aí do curso, por favor. Vamos lá. Bom, então, eu tô lançando um curso de prático de dimensionamento de estruturas. Quem participar do curso aí vai aprender a dimensionar sapata, bloco de coramento, pilar, viga e laje, tá? Então sempre Show. tem eu faço um exemplo junto no slide, eu tenho um filminho no lado, né? Eu faço um exemplo e depois deixo um exercício para a pessoa fazer. E quem comprar o curso tem 2 meses para tirar dúvida comigo por e-mail, pelo direct, como achar melhor. Tem mais ainda, Henrique. Quem compra o curso ganha um cupom na oficina de textos. Para vários livros da oficina de texto ganha 30% de desconto. Olha, que top! Que show, hein? Todos Que os show. livros que falam de estrutura de concreto da oficina de texto. Depois eu posso passar uma listinha para você aí. Nossa, É bem não, legal. eles têm uma listona, né? A oficina de texto, porque muitos livros da Tem. Pini, né? Inclusive o seu, se eu não me engano, acho que o que eu tenho é Pini ainda. Muitos É, foram para né? oficina, né? Foram. Então. Então. E também tem um quizzinho no final de cada aula para a pessoa responder. E aí no final tem o certificado. Depois que ela passar pelas... São 5 aulas, ao todo 3 horas aulas gravada, dando 5 aulas, tá? E aí no final tem o certificado. Então, Sensacional. o meu livro primeiro foi lançado pela Pini. Você tem ele aí, rosinha? Não, A não tá, capa. senão eu vou ter que levantar Tá. aqui, mas eu tenho Não, ele. tudo bem. E a Pini, infelizmente, ela passou por um processo aí, né, de dificuldade, de tal. Não sei se vai se recuperar ou não, mas aí muitos autores saíram de lá. E a oficina de textos, ela era uma editora basicamente voltada para geotecnia, porque a dona, que é a Xoxana, maravilhosa, ela é engenheira civil, mas ela se especializou na área de geotecnia.
Então, a maioria dos livros antigamente era da área de geotecnia. Agora, eles estão ampliando bastante mesmo. Acho que eles estão se tornando aí como uma referência de editora para engenharia civil, principalmente. Eles pegaram muitos títulos da Pine, outros títulos eles fazem parceria com outras editoras. E olha, Henrique, eu recomendo quem tiver a fim de fazer um trabalho sério, escrever uma coisa legal, eles dão um tratamento top pro escritor, pro autor, para eles, assim, eles tratam a gente muito bem. Eles fizeram um tratamento no meu livro, eles puseram uma página brilhante, não sei se dá para ver o papel aí, tá vendo? Sensacional, sensacional. Nossa, eles deram um tratamento bem bacana. Inclusive, a foto de capa foi uma foto que eu tirei também, ó, no centro de São Paulo. Show. Todas as fotos do livro são de minha autoria, inclusive a capa. Sensacional, sensacional. Inclusive, galera, ó, que eu estava falando do curso que ela vai começar aí, né? Vai lançar segunda-feira. Essa live é uma live sensacional porque a gente vai ter a honra de sortear aqui, pessoal, uma vaga para o curso da Cris. Então, não sai da live se você não quer perder essa oportunidade de aprender com essa baita referência aqui no Brasil na área. E ter 2 meses de acesso à Cris. Quem que tem 2 meses de acesso a ela? Em pouquíssimas pessoas. Então é uma ótima chance aí para vocês. Não perde essa oportunidade. Legal. Tem alguém falando aqui que viu minha palestra no Conapre. Eu não vi quem foi que passou aí. Obrigada, falou que gostou. o Ferisper está aí falando, hoje ele ganha. Ele estava na live de ontem, ele não ganhou o curso. Ele está falando que hoje ele ganha. A Daila já chegou aí também. A Daila também tá sempre, todas as minhas lives ela tá presente aí. Ela também tá torcendo para ganhar um. Mas tem mais uma coisa, tá, Henrique? Para quem estiver aqui na sua live hoje, independente do sorteio, eu vou dar um cupom de 30% de desconto, tá? Então, pessoal, tem que comentar lá no Instagram do Henrique Bosco, comentar, me marcar lá e pedir o seu cupom. Esse cupom só vale até sexta-feira, tá bom? Aí todo mundo que escrever lá e me marcar vai ganhar esse desconto de 30%, independente do sorteio. Sensacional, tá, pessoal. Então não esquece, encaminhe essa live. Dá para você clicar no aviãozinho aqui embaixo. Encaminhe essa live para alguém que não pode perder essa chance com você, que você também quer ajudar. Sensacional, pessoal. Pô, que bacana. Aí o cupom vai bombar, né? Já bombou. Opa. O curso, não tem nem dúvida aí. Não tem nem dúvida. A Daila aí. A Daila tá na torcida para ganhar o dela hoje. Quanto mais lives ela assistir, mais chance ela tem de ganhar, né? Indiscutível. Tem gente perguntando se vai ficar gravada a live, Henrique. Vai sim, vai sim. Vou disponibilizar. Vou disponibilizar. Legal? Vamos pessoal, lá, então? Vamos lá. Vamos começar a passar conteúdo para vocês. Cris, a Cris disponibilizou, pessoal, gentilmente, várias fotos muito bacanas. Eu deixei as fotos dela mesmo, mostrando cases reais e mostrando a teoria para ficar bem didático para vocês. Então eu vou passando aqui, vou deixar ela falando. Se tiver alguma coisa eu acrescento. Mas, por favor, sinta-se à vontade. Então, vamos começar aqui inserindo as fotos. Por favor, Cris. Tá. Tem o Rito estava na live de ontem, ele falou assim, se somando o desconto de ontem e de hoje dá 60%. É só 30%. Não é cumulativo o desconto. Henrique, eu vou pedir para você pôr a foto 1, que essa daí é a última. Eu acho que veio essa é a 48. Essa é do final? A 1 é uma coisa bem... Essa, não. Não. Vai para frente, acho. O que é a 1? Só para eu saber, porque eu baixei na ordem do e-mail. É pré-histórico. É uma... então pera, que é essa aqui. Isso, essa aí. Maravilha. Eu mudei até um pouquinho, que eu tô fazendo bastante live sobre alvenaria, aí eu mudei um pouquinho a foto para dar uma mexida aí. Aí só falando, quem tá falando, Flávio, falando do meu livro. Obrigada, Flávio, legal. Então, essa é a primeira construção que se tem na história de alvenaria. Então, o que era alvenaria? Empilhamento de pedras, né? E nessa época a gente ainda não conhecia nada sobre flexão, concreto armado, então só tinha jeito de empilhar a pedra. E o único jeito de fazer uma passagem era pondo uma pedra maior. E aí a grande descoberta da engenharia, qual que foi? Que eu gosto muito, a próxima foto, foram os arcos. Com os arcos a gente conseguiu o quê? Mesmo sem conhecer sobre flexão, a gente consegue manter todas as peças comprimidas. Então depois que a gente coloca a pedra fundamental, a gente pode tirar o escoramento, elas ficam todas comprimidas, mas consegue abrir espaço aí, abrir vãos, né? E quem se inspirou com isso? Pode ir passando a próxima. Coliseu de Roma, né? Muito famoso.
E você sabia que as igrejas góticas, passa mais uma, elas usam também esse princípio de arco? Você percebe que tem um arco principal e depois tem outros pilares com arco também? Elas usam também esse esquema de arco para poder fazer a sustentação da cúpula lá dentro, né? Interessante. Sim. E aí a primeira edificação que a gente conhece em alvenaria estrutural no mundo é o Monadnock Building, em Chicago, que ele foi construído em 1891. E pra você ter ideia, Henrique, as paredes do térreo dele, elas tinham 1 metro de espessura para poder vencer o peso de 16 pavimentos. Hoje a gente consegue fazer com 14 centímetros, uma bela diferença, né? Muda bastante. Aí a gente tem a primeira edificação de alvenaria estrutural no Brasil. Primeiro foi feita uma edificação de 4 pavimentos e depois essa de 12. A de 4 pavimentos foi em 1966 e essa de 12 em 1972, que é o Central Park da Lapa, aqui em São Paulo. Ah, que legal. Tá? Aí vamos continuar. Aí falando, né? Quando a gente tem estrutura de concreto armado, a gente tem alvenaria de vedação. Ela só serve para isolar os ambientes, né? Para proteger das intempéries. E quando a gente tem, pode passar mais uma, alvenaria estrutural, a gente tem a laje, a gente percebe bem ali a laje apoiando diretamente nos blocos, né? Inclusive aqui eu tenho um comentário interessante, Henrique, porque eu não sei se você já ouviu falar daquele bloco J que existe para fazer sim, para canaleta. evitar aquela trinca clássica na fachada ali, né? Então, só que o que acontece? As construtoras não gostam de usar esse bloco J, sabia? Ele é um bloco, em vez de ser um bloco canaleta, né, que é igualzinho assim, ele tem um lado menor e um maior, que seria para ele já fazer o fechamento aqui e a laje morreria dentro dele. Mas essa parede fica muito frágil e aí ela acaba se quebrando. Então as construtoras, você pode perceber que a maioria dos prédios de alvenaria estrutural, eles fazem assim, a última fiada de cima é um bloco canaleta, então eles fazem uma canaleta e apoia a laje e fica essa diferença de material. E aí o que vai acontecer? Uma fissura, não tem jeito. Sim. Então como é que a gente faz para evitar isso? A gente coloca um friso de fachada, que aí você vai puxar a fissura para dentro do friso, então vai esconder, vai mascarar essa fissura, tá? Mas a maioria das construtoras, pelo menos aqui em São Paulo, elas trabalham dessa forma, elas não usam mais o bloco canaleta já tem muito tempo. Sim. Acho que na última laje, né, que é muito comum também, né, pessoal? A última laje sofre muito problema com dilatação térmica, né, por receber toda aquela insolação. Então, essa trinca que a Cris falou, ela surge, que acho que meu dedo vai estar mais ou menos aqui na emenda, entre a laje, que ela vai expandir, ela vai dilatar. Então, surge essa trinca na fachada. Além disso, né, de fazer o friso, muitas pessoas gostam, inclusive, de fazer o reforço com a tela. Para quê? Para dissipar a tensão ali nessa interface e evitar ainda mais essa patologia que é muito comum. Exatamente. O que a gente costuma fazer também na última laje, eu falei isso na live de hoje, eu não trouxe essa figura aqui hoje, mas eu vou inverter minha câmera e vou mostrar aqui, tá bom? Lógico. Vê se dá para ver aí, ó. A gente usa esse apoio elástico deslizante, tá vendo? Na última laje, no topo da alvenaria. E se precisar colocar uma junta ainda na laje, a gente tem que colocar o perfil elastomérico e o adesivo epoxídico para que não infiltre água, né? Mas aí o que acontece dessa forma? Eu faço a minha alvenaria estrutural como se ela tivesse engastada na base em balanço no topo. E a laje fica totalmente livre, tá? Esse é o melhor dos mundos para laje de cobertura. Porque quando a gente fala de alvenaria estrutural, normalmente a gente está falando de uma edificação mais de baixo médio padrão. Então, dificilmente você vai ter um telhado na cobertura. Normalmente você vai deixar a laje exposta às intempéries. Então, ela vai ter esse trabalho a vida toda. Então, esse é um processo que pode ser previsto para evitar a trinca futuramente, né? Show. Pode ir para a próxima. Não, tem uma da escada, foto 8. Vai, tenta aí uma para frente, uma pra... Aí, essa foto, eu adoro essa foto, porque essa figura, né? Eu que desenhei. O que acontece com a escada? Principalmente quando a gente fala em alvenaria estrutural. Ela é o coração da edificação. Porque, pensa, o arquiteto ele tem que prever qual vai ser o pé direito e o que depende desse pé direito. A quantidade de fiadas e a espessura da laje. Eu já tive problema em edificação que o arquiteto previu laje de 10 centímetros. E aí os pés direitos não ficavam mais padrão, né? Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter, vamos supor, eu tenho, 2,80 com blocos, né? Mais a espessura da laje, que vai ser 10, 15 centímetros, dependendo do vão dessa laje, né? Então, tudo isso tem que ser planejado. Olha como é importante o planejamento do projeto, principalmente quando a gente fala de alvenaria estrutural. Além da gente ter a modularidade
modulação horizontal, a gente tem a modulação vertical. E o que mais implica na altura da laje? Eu tenho, que eu vou ter entre embaixo, a maioria dessas edificações não tem forro. Mas se tivesse, eu teria que imaginar o que eu vou passar no entreforro, que tipo de instalação. Vai ter esgoto? Se tem, então, ar-condicionado, aí piorou, né? Que é aqueles dutos gigantes, né? Sim, lógico. Então eu tenho que imaginar tudo isso para deixar um pé direito livre, abaixo do forro, que esteja confortável, que não fique muito baixo, né? Então, tudo isso tem que ser pensado em projeto. E outra coisa que muita gente esquece na hora de projetar... Opa, peraí que meu celular desmaiou aqui. Os revestimentos que vão utilizar. Porque você imagina que eu tenho no piso de baixo, eu vou utilizar um material de granito para a sala. Na escada eu vou utilizar um porcelanato, por exemplo. E no andar de cima eu vou utilizar madeira. São espessuras diferentes. E essa diferença tem que ser toda pensada lá atrás no projeto. Senão o que acontece? Sobe aquela escada que o primeiro degrau é mais alto e o último é mais baixo, ou vice-versa, né? Você vai num ritmo ali. Certeza. Acontece muito, né? Então vamos para a próxima. É bem legal até esse ponto que você falou do vão, que até a 15575, né, a norma de desempenho, ela aborda bem determinado isso, né, em áreas molhadas, os vãos necessários para também o pessoal ter isso em mente, né? Isso é uma conquista legal aí que a gente teve. Pode falar, desculpa, vamos lá. Imagina, você pode interromper sempre, acrescentar, ótimo, eu acho muito bom. E se tiver pergunta aí, eu não estou prestando muita atenção, tá, Henrique? Eu tô de olho aqui, tá tendo bastante parabéns aqui, tá tendo bastante obrigada. Legal. Eu falo muito, se eu ficar prestando atenção, eu perco o que eu tô falando. Aí, o que eu vou falar primeiro? A gente vai começar de baixo para cima, certo? Então, eu vou falar primeiro de recalque de fundação, que pode causar as trincas nas alvenarias futuramente, tá? Então, ó, por que eu estou mostrando essa foto? Esse seria um corte mostrando uma sondagem, tá? Esse seria o corte B. Agora vai para a próxima foto, que seria o corte A. Imagina se acontece um negócio desse no terreno. Eu parei a sondagem aqui, e aí daqui para cá eu tenho essa mudança do terreno. Isso pode acontecer. Por isso que é importante que sempre tenha um acompanhamento do geotécnico. Então, eu faço a locação dos furos de sondagem. Quando eu faço essa locação, se é uma obra muito diferente, eu peço para o geotécnico me ajudar. Agora, se é uma obra comum, o que eu procuro fazer? Pegar o máximo possível do terreno. Normalmente, de uma obra pequena, de um terreno de 10 por 20, a gente faz o quê? 3 furos, que é o mínimo de norma, né? E aí eu procuro espalhar o melhor possível esses furos, não deixar alinhado para tentar ver o melhor, né? Só que é impossível você ter 100% do terreno. Então, o que é importante também? Quando for executar a fundação, que eu tenha ali um especialista de fundação acompanhando a execução. Porque quando eu coloco no meu projeto de estrutura, eu coloco a profundidade da minha estaca, eu coloco uma profundidade prevista, porém eu coloco a carga que ela tem que resistir. Então, se é uma estaca que tem que resistir a 40 toneladas, previsto com 10 metros de profundidade. Porém, se aconteceu isso no terreno e chegou nesse nível aqui e ainda não atingiu um solo com a resistência ok, ela não vai dar 40 toneladas. Ela vai estar em 30 ou em 20. Então, o geotécnico tem que acompanhar a execução dessa sondagem. São coisas, Henrique, que a gente quase não vê aqui no Brasil, né? E que não é um custo caro e as pessoas não têm noção. Quantas obras você não recebe o projeto falando assim, mas eu não vou fazer sondagem. Oi, como assim você não vai fazer? Você pode não botar porcelanato, mas a sondagem você tem que fazer. Por favor. Esse é um clássico do brasileiro que eu não sei o porquê, meu Deus, ainda não está na cultura do brasileiro, que ainda se entende a sondagem como um custo. Galera, para mim a sondagem assim, é o investimento básico do básico do básico. Assim, eu não tenho dinheiro para fazer a sondagem. Né? Eu não tenho dinheiro para fazer a sondagem. Olha, então você não tem dinheiro para construir a casa. Eu falo simples assim. Eu falo, não economize nisso. E também, às vezes, a pessoa quer, poxa, vou fazer uma sondagem só. Galera, um furo só. O mais caro normalmente é o deslocamento da equipe. Percebe isso? Vou fazer só 2 sondagens aqui. Faltou, você vai ter uma diferença muito grande na resistência do solo. Isso pode gerar, por exemplo, um recalque diferencial na sua edificação. Exatamente. E aí você vai pagar o pato, que você vai ver que vai sair caro. A gente vai ver daqui a pouco esses prejuízos aí.
Vai ver, Exatamente. vai ver. Ô, Henrique, eu não sei se você já ouviu um áudio de um. É que eu participo de vários grupos, você também participa, né? De Aham. TQS e tal, em vários grupos aí de Sim, sim. WhatsApp. E um áudio que circulou um tempo atrás de um cara falando, cara, pro cliente, dando a resposta pro cliente, né? Se você não tem dinheiro para pagar projeto, você vai se meter com obra? Sai fora disso, vai vender Avon, vai fazer qualquer outra coisa. Não se mete com Foge. isso, não é? E a mesma coisa para Lógico. sondagem. Se você não tem 3 mil, 4 mil reais para pagar uma sondagem, quer fazer uma obra. Tá? Tá Enfim, no aí caminho é o errado. resultado. Aí é um resultado de um problema de recalque diferencial de fundação. Tá? Aqui não foi um caso de erro de sondagem, como a gente estava mostrando, né? Tem vários problemas que podem causar o recalque diferencial de fundação. A gente vai falar alguns aqui. Mas esse caso foi um caso onde eu sou perita judicial também, tá? Mas nesse Uhum. caso eu fui assistente técnica. E o que aconteceu? O vizinho desse lado aqui, ó, ele Uhum. escavou para fazer a fundação dele, descalçou essa casa que era em alvenaria estrutural, muito antiga, ainda com bloco maciço, sabe? Tijolo de barro maciço. E fundação direta, então ele descalçou essa casa e ela ficou inteirinha trincada, inteirinha. Essa é uma das principais, aí uma trinca na fachada. A casa fez isso aqui, esse lado pendeu, Uhum. né? E, por incrível que pareça, ainda eu li do perito do caso, do perito nomeado pelo juiz, que isso era normal, que se o vizinho escavou para fazer a fundação, o outro que arrume a sua casa depois. Eu li isso no Sendo que a casa processo. Falei, estava íntegra antes do início pois da é, fase. né? Então é um É cuidado que a legal que gente isso tem que ter. até isso é até uma coisa legal que eu falo muito, né? Eu ensino muito, eu mostro muito para todo mundo, que é a vistoria cautelar de vizinhança. Num caso desse, quão importante não é uma vistoria cautelar e Perfeito. quão barato ela não é de novo, né? Quão barato ela não é. Exatamente. E aí você passa o preço do laudo de vizinhança, a pessoa, mas eu não tenho dinheiro. Fala, então não faz. É melhor não fazer. Olha o prejuízo. Olha o Olha prejuízo o depois, ter prejuízo. que arrumar isso. Primeiro que foi processo para a justiça, a construtora fica queimada, enfim, né? E Tudo um isso. laudo vai custar um laudo perto de uma obra, ainda mais que nessa obra do lado eram vários sobrados. Não era uma obrinha de uma casinha, entendeu? Alguém que está lá construindo sem saber o que está fazendo. Tinha Sim, engenheiro sim. envolvido. Então, assim, muito importante. E cabe a nós, engenheiros, né, Henrique, a tanto não aceitar fazer um projeto sem sondagem, então com isso a gente vai vai criando essa cultura para os nossos clientes, né? Como também exigir esse laudo cautelar de vizinhança. E mesmo Sim. que não tenha, eu como projetista, eu sempre procuro cuidar dos vizinhos, né? Não sair fazendo fundação sem saber o que está em volta, Sim. certo? Mas o laudo de vizinhança, inclusive, pessoal, é muito bom para auxiliar o projetista. Já teve casos em que me chamaram para fazer o laudo de vizinhança, a gente encontrou algumas edificações extremamente tênues, assim, vamos colocar, né, muito frágeis ao redor. E eu cheguei, sentei com o projetista e a gente acabou fazendo algumas modificações com relação a perimetral dessa edificação, com o risco de surgirem danos como esses da foto, até pela vibração das Exatamente. estacas, enfim. Então isso é muito importante para ser uma solução de engenharia e depois não uma correção de engenharia, né? Então, inclusive, Henrique, hoje em dia está cada vez mais caindo em desuso, né, as estacas cravadas, né, Sim. pré-moldadas cravadas por causa da vibração. Mas mesmo a estaca hélice, a estaca escavada, ela pode causar sim um problema no vizinho, porque na hora da escavação, queira ou não queira, você dá uma soltada no solo ali. Então, se a casa Lógico. vizinha está ali muito tempo e ela tem uma fundação direta, ainda assim pode ter um problema. Então, é melhor sempre a gente procurar afastar ao máximo, né, essas fundações dos vizinhos, né? Show, show. Aí é Tem um questão de caso, desconfinamento. Tem a questão de desconfinamento. Em alguns casos a gente define, vamos rebaixar lençol. E aí às vezes a gente tem que tomar algum tipo de solução, porque rebaixamento de lençol é super delicado. Comuncíssimo, né, Cris? Trincas de recalque diferencial, por exemplo, nossa, por rebaixamento de lençol, pessoal. Então, detalhe rebaixamento de lençol delicado. é gravíssimo. Inclusive, tem uma obra que eu costumo contar, Henrique, que tinha um subsolo, na verdade era meio subsolo, a rua estava num nível, o subsolo estava aqui e o outro pavimento estava aqui, né? Então era só meio subsolo.
mas o lençol freático ele estava meio metro acima do fundo desse subsolo. E aí a obra queria fazer rebaixamento de lençol. Eu falei, esquece. Era uma obra inserida numa rua cheia de imóveis em volta, inclusive. Inclusive, um dos vizinhos era a própria escola que estava sendo ampliada, né? Aí qual que foi a solução que eu propus e fiz junto com o meu geotécnico? A gente fez como se fosse uma piscina invertida. A gente fez a nossa parede, a cortina, e impermeabilizou de dentro para fora. E deixou o lençol subir meio metro, não teve problema. Só que ele não penetrava, entendeu? Porque era a melhor solução do que mexer com o lençol freático, que é bem complicado mesmo. Muito delicado. Vamos lá. Aí continua. É um caso de recalque diferencial no caso de pilar, né? Lá era alvenaria estrutural, que quando a gente fala em estrutura de concreto com alvenaria de vedação. Então a gente percebe que esse pilar aqui, ele cedeu e a gente sabe que a trinca ela sempre aparece perpendicular aonde está o esforço de tração, né? Então aqui ela aparece inclinada a 45 graus. E a próxima foto é um caso real de um pilar que recalcou o pilar do canto, recalcou. Olha lá, a gente vê direitinho lá as fissurinhas a 45 graus, algumas bem próximas, umas maiores, né? Então dá para ver exatamente que esse pilar só que recalcou. Aí você vai me falar sempre, mas só de bater o olho, você olha, fazer um diagnóstico precoce é sempre arriscado. A gente tem que olhar toda a edificação, só foi nesse ponto que aconteceu o problema. Então o problema provavelmente é um recalque desse pilar. Agora, se tivesse esse tipo de problema em toda a edificação, pode ser outras causas, né? Mas sempre é importante, antes de dar um diagnóstico, entrevistar as pessoas, questionar, entender as causas, entender o que aconteceu de diferente, até você chegar no parecer. Tá certo, Henrique? Sim. Não é à toa que a anamnese é importante, pessoal. E se vocês vão trabalhar com engenharia diagnóstica, vão trabalhar com cálculo, fiquem tranquilos que uma coisa vai acontecer. Vão te mandar foto e falar, o que é isso que eu tenho aqui? Como eu soluciono? É o clássico. Então, assim, pessoal, não é receita de bolo, tá? Eu falo muito isso, Cris. Às vezes as pessoas vêm me pedir, Henrique, eu quero um modelinho cravado de eu olhar e falar o que é isso. Olhar e falar o que é isso. Galera, simplesmente não existe. E engenheiro diagnóstico, quem mexe nessa área de patologia, tem que pensar fora da caixa. E é o que eu amo, é o que me apaixona, é exatamente isso. É o fato da gente quebrar a cabeça e não existir uma patologia idêntica à outra, porque são outras questões de exposição, são outros materiais, outro histórico, outra mão de obra. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo isso é muito delicado e tudo isso gera resultados diferentes. E é isso que nos apaixona, né? A gente não tem rotina, né, Henrique? Não dá para falar assim, todo dia vai ser a mesma coisa. Cada obra é uma surpresa, né? Inclusive, eu não sei se você lembra, quando teve aquele acidente em Minas Gerais, daquele viaduto que caiu em 2014 em Guararapes, viaduto dos Guararapes, né? E só que eu lembrei que foi um fato engraçado assim, que aconteceu aqui. Na época, a Veja quis me entrevistar e o repórter me ligou e falou assim, Cristiana, parece que o pilar entrou dentro do solo. Eu pensei comigo, imagina, ele não sabe o que ele está falando, porque eu não tinha visto nada ainda, né? E aconteceu isso mesmo, você acredita? Você já tinha ouvido falar disso? A gente pode fazer uma outra live um outro dia, se você quiser, sobre patologias em estruturas, e aí eu posso mostrar até esse caso. O pilar, ele entrou 8 metros dentro do solo. Entrou pilar, bloco de fundação e estaca. Então, uma coisa que a gente nunca viu e que pode acontecer. Na hora que o repórter me perguntou, eu falei, ele não sabe o que ele está falando. E ele estava certo. Olha que absurdo, né? Então, realmente, é uma caixa de surpresa. A gente todo dia está aprendendo também, né, Henrique? Tem que estar com a mente aberta e sempre ligado para entender as novas causas que podem estar acontecendo ali. Sim, com certeza absoluta, sensacional. Vamos para a próxima. Esse é um caso clássico de quando a gente tem condomínio, principalmente, né? Que eu tenho um terreno muito acidentado. E é para fazer os platôs, para fazer as construções. Uma parte é a escavação, então você está apoiando em solo existente, a outra parte é um aterro. E fatalmente eu vou ter um recalque diferencial aí. Por quê? Nunca vai estar a mesma compactação um do outro, né? Então, qual que é a solução nesse caso? Separar, se for uma fundação direta, eu separar o que está apoiado em um tipo de terreno do outro tipo de terreno e colocar uma junta de dilatação, né? Ou então tentar aprofundar para que a fundação toda fique apoiada no mesmo tipo de solo, para evitar essa diferença de compactação que fatalmente vai dar um problema lá na frente. E aí vai ver aquelas trincas que a gente viu lá de recalque diferencial de fundação. Mais uma, bulbo de tensões
Esse intersecção é de bulbo de clássico, né? tensões, né? Que a gente tem, a Quem gente nunca foi calculou para o solo. Santos, está na hora. Então, vai para a próxima. Olha que clássica essa foto. Olha lá o prédio. A gente vai estar quase dormindo em cima do outro. É Muito clássico, né? legal. Porque a Você gente quer tem explicar um pouquinho o mais esse detalhe do bulbo, Cris? Eu acho que é A legal. gente tem, a gente fez o dimensionamento. O solo ele tem uma resistência para resistir a esse bulbo de tensões. E aí, ou a esse outro bulbo de tensões. Aí, quando tem essa intersecção aqui, tá somando as tensões dos dois bulbos. E esse solo, nesse trecho, vai colapsar, né? Ele não vai resistir, vai colapsar e aí vai causar esse recalque que a gente vê na outra foto. Então, muito cuidado quando for, principalmente quando for fundação direta. E sabe outras coisas que pode causar isso, Henrique? Eu vou ver se eu consigo achar aqui. Eu já estou dando uns spoilers da nossa próxima live, hein? Se você quiser fazer outra O pessoal já está futuramente. pedindo aqui. Fala aí, pessoal, o que É, vocês acham? Gostaram da ideia da Cris? A gente segue eles, né, Cris? Eles que mandam aqui, na opa! verdade. Nosso Eles que público é mandam. nosso. É, nosso. Deixa eu ver Eles que se eu são o acho aqui. combustível aqui pra gente. Então, se eles estiverem Exatamente. animados, a gente tá também, pô. Por mim, eu tô Olha mais aqui, do que ó. dentro, é uma honra. Ah, deixa eu aumentar. Já viu essa foto aqui, Henrique? Calma que tô difícil de eu entender. Ah, que o prédio... É na China, né, esse prédio que caiu inteiro, né? Aham, exatamente, olha lá. É bem interessante, que rompeu as estacas no meio, né? Então, sabe o que aconteceu aí? Você ficou É sabendo ou da não? piscina, né? Exatamente. De um lado eles estavam fazendo uma escavação e do outro, Acho deixa eu que voltar aqui para mim. seu celular tá... Isso, é. É, de um lado eles estavam fazendo uma escavação e do outro lado eles puseram muito peso, um depósito de Do material. materiais. E aí causou empuxo lateral na estaca, causando a sua ruptura, né? Porque a estaca ela não tem resistência lateral, é só vertical, né? Ela não deve ter Sim. carga horizontal nela. Vamos lá, vamos para a próxima. Peraí que eu saí, eu tô na live. Aí, próxima foto, pode passar. Ó, o pessoal tá Aí, gostando da ideia da live, hein, Cris? Só opa, então vamos comentando marcar a aqui. próxima. Vamos sim. Vamos marcar. Para mim é uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite e vamos Imagina fazer que é mais. isso. Então, aí quando a gente vê isso, primeira coisa que você pode falar, é só porque a argamassa não está resistindo, então ela rompeu. Mas isso pode ser uma indicação de recalque diferencial de fundação. É claro que numa proporção menos comum, mas pode ser uma indicação também. Eu tive um descalçamento da minha estrutura aqui, é uma estrutura, pode ser tanto alvenaria estrutural quanto também alvenaria de vedação, que se teve esse descalçamento, essa fissura pode ser nesse sentido. Por isso que é importante, não tem, como você falou, não tem receita de bolo. Você tem que olhar e entender o que possa estar acontecendo, né? Então aí pode ser só um problema de argamassa, mas também pode ser um problema de recalque de fundação. Vamos para a próxima. Que aí a gente vê aqui o desenho que eu fiz, tá? Aí você fala, mas tá nas aberturas, então é Muito verga e bom. contra-verga. Não Bomba. necessariamente, né? Porque se fosse verga e contra-verga, tinha que estar em todas as aberturas. Por que foi para a abertura, então? Porque a abertura, ela já tem um acúmulo de tensões nas suas extremidades. Então, se eu tenho uma tensão ali já querendo romper, aonde já tinha uma tensão acumulada, ela vai romper primeiro. Né? Então, Bom. isso pode ser uma indicação de recalque diferencial de fundação. Aí a próxima Sensacional. foto foi um processo também que eu participei na justiça, que eu fui também assistente técnica nesse caso. Tá vendo essa edificação de baixo? Eram duas ruas aqui em Perdizes, em São Paulo. O bairro é bastante acidentado, né? Então, nessa rua aqui, onde estava a frente dessa casa de cima, ela estava num nível, e aí você virava a outra rua, ela era em declive. E chegava a dar quase 12 metros de declive entre uma casa e outra, apesar da divisa do terreno. E essa casa de cima aqui, ela já estava lá, ó, mais de 50 anos. Aí quando foram reformar a casa de baixo, tinha um muro aqui muito pequeno, nem era um muro grande. E demoliram um muro. Quando eu falei até com o arquiteto que era responsável pela obra, ele deu risada. Ele falou, mas aquele muro que eu derrubei, você acha que causou esse problema? Sim, o que acontece? Tá tudo quietinho lá, né, Henrique? O terreno tá acomodadinho lá. Por mais que fosse um muro de arrimo pequenininho, quando retirou, o que acontece? Ele descalçou esse terreno. E aí a gente tem essa linha aqui de que fica, o solo ele fica instável, instabilidade do solo, descalçando a casa inteira. Ela rachou ao meio. A próxima foto
É uma das trincas dessa casa. É que não apareceu. Isso é o topo da porta, tá? É uma trinca. A gente percebe que a casa ela foi toda para um lado só. Ela foi trincando para o fundo do terreno. Teve alguém aqui que comentou que não tinha verga e contra-verga lá naquela Legal. Eu ia desenho que eu comentar isso mostrei. também. Então, mesmo que tenha verga e contra-verga, num caso desse, vai acabar trincando, porque está além da capacidade da verga. A verga e contra-verga, ela serve só para distribuir as cargas normais. Agora, se eu tiver um recalque de fundação, mesmo assim eu vou ter esse rompimento, porque está além do que a verga e a contra-verga poderia absorver. Aí, nesse caso, tá vendo? Show. Porque aí, sem alvenaria estrutural, a verga e a contra-verga, ela não fica aparente, ela não aparece pra gente, porque tem o bloquinho canaleta que tá lá. Eu até tenho uma imagem aqui também da live de alvenaria, que eu não tinha posto também, porque eu costumo, como eu te falei, né, Henrique, eu quis mudar um pouco. Não, mas tá legal isso, né? Pra gente mudar um pouco o tema. Mas esse da contra-verga eu ia comentar. Pessoal, não é porque tá na ponta da janela, na ponta da porta, que é falta de verga e contra-verga. Inclusive, esses dias eu fiz um post mostrando, né, o pacômetro, mostrando que existia a verga. Só que, assim, existe também a forma como é feita a verga. E queira assim, queira não, a borda da janela é sempre um ponto de tensão. Então, é que nem caixinha de tomada. Muito comum puxar a ponta da caixinha. Por quê? Ponto frágil na alvenaria, galera. Então, a trinca busca o ponto frágil. Pode falar, Cris, mostra aí pra gente. Aqui a verga, a contra-verga, na verdade, né? E aqui a verga. Então, o que acontece? Essa daqui funciona como uma viguinha, né? E aqui é mais para distribuição de tensão, porque teoricamente aqui você não teria nada, mas nos cantos das aberturas você tem sempre um acúmulo de tensões. E aí, quando é alvenaria estrutural, eu já costumo fazer um pórtico aqui. Já deixo um pilarete para isso aqui já ficar bem travadinho, tá? Agora, isso aqui resiste à alvenaria normal. Se eu tiver um recalque de fundação, provavelmente vai trincar ali também, porque já tá uma tensão concentrada. A Vanessa tá aí, Henrique, ela foi minha aluna de pós-graduação, ela tá falando, ela fez pós-graduação na FAP comigo. E agora virou uma grande amiga e parceira aí também de profissão. A gente se ajuda aí, né, Vanessa? Ai, que prazer, que bacana. Que bacana. Então vamos lá, pode passar para a próxima. Aí foi um laudo que eu fiz também. Na verdade, quando eu escrevi o livro e desenhei essa figura, eu nem lembrei desse laudo, mas toda vez que eu falo na live, eu vejo essa imagem, eu já lembro do laudo que eu fiz, porque era uma fábrica de joias e aí eles tiveram um problema de trinca. Por que eu estou mostrando essa configuração? Aqui eu falei, não é receita de bolo, mas quando ela está distribuída num pano de alvenaria de vedação dessa configuração, você pode desconfiar que seja isso. Aí você vai fazer as perguntas, né? Porque a gente trabalha que nem um CSI, né? A gente vai investigar o que está acontecendo. Isso aí. Aí eu comecei a fazer perguntas. Cheguei lá e falei, tá, o que aconteceu? Vocês estão aqui há quantos anos? A gente está aqui há 10 anos. E há um tempo atrás, vocês puseram algum equipamento no andar de cima? Ah, sim, trouxemos um forno enorme no andar de cima, muito pesado. Falei, tá bem aqui? Tá bem aqui. Então, o que aconteceu? Ela sobrecarregou a estrutura, além do que ela suportava, e a estrutura se deformou e esmagou esse pano de alvenaria embaixo. Tá? Então, é uma causa que pode acontecer. A Júnia, querida, a Júnia lá da FUNORTE, em Montes Claros, foi minha aluna também de graduação aí, né, Júnia? Tudo bem? Saudade de você também. E aí é um caso das fissuras, pode acontecer a mesma coisa com a alvenaria estrutural também, quando eu tenho uma sobrecarga muito grande na alvenaria estrutural, que também não foi prevista para suportar essa carga, eu vou ter da mesma forma. E tem mais algumas figuras aí mostrando quando eu tenho abertura. Também por sobrecarga, quando eu tenho abertura, as fissuras elas vão buscar da abertura, porque aquilo que a gente está falando, já tem uma concentração de tensões ali. E a alvenaria estrutural da mesma forma. Passa mais uma. Legal. O pessoal está perguntando, Cris, se parede de concreto se aplica também essa questão. Com certeza. De qualquer forma, a gente está sempre falando de material pétreo, seja alvenaria estrutural, alvenaria de vedação também, e a parede de concreto. Sempre onde eu tenho abertura, eu vou ter uma concentração de tensões. Por isso, onde eu tenho abertura em parede de concreto, eu preciso fazer um reforço de armadura lá também. Assim como quando a gente fala com laje. Quando eu faço uma abertura na laje, também eu preciso de um reforço de armadura. Porque sempre eu vou ter uma concentração de tensão nos cantos. E é lá que vai aparecer primeiro o problema, porque ele já estava mais solicitado.
Quando eu tenho uma solicitação extra, lá já estava quase que partindo, né? Quase que rompendo. E aí vai acontecer. Maravilha. Tá A muito Amanda mais está relacionado à perguntando. geometria do que com o material, né? Exatamente. É a lei de Hooke, né? Sim. A Amanda está perguntando, esse tipo de trinca também acontece em parede de placa de concreto? Ah, tá. Foi a pergunta, né, que estavam falando. Também acontece. Inclusive tem aquela... Eu nunca assisti aquela série que acho que é Prison Break, que eles usam a Sim, lei de sim. Hooke para romper a parede, né? Sabia disso? Não parei pra prestar Eu, não, atenção. Eu era muito eu, criança quando assisti, nunca. eu nunca assisti, mas eu já ouvi falar que eles usam a lei de Hooke para romper uma parede da prisão. Então eles vão fazendo aberturas na parede até que eles conseguem fugir. Não sabia, enfim. A engenharia sendo aplicada nas... Alguém tem que aplicar, né? Não é verdade? E aí é um caso real, tá? O canto da abertura aí, teve uma sobrecarga no andar de cima, e aí apareceu essa trinca aí. Que num primeiro momento poderia desconfiar de uma verga, ou no caso aí, uma verga que não estava sendo suficiente, né? Mas por conta do histórico, isso mudou de figura, tá? Olha lá, o Carlos está falando uma série muito boa para nós engenheiros. Aí agora a gente começa a falar de alvenaria de vedação com problemas de deformação estrutural. Eu peguei um caso, deixa eu ver se é a próxima foto. A próxima, não é a próxima. Esse é um caso quando a deformação dos dois, do apoio tanto superior quanto inferior, eles deformam de forma igual. Então vai aparecer essa tensão de tração mais nos cantos aqui, então causando essas trincas nessa direção a 45 graus, tá? De novo falando, isso não é receita de bolo, mas a gente desconfia se a gente vira uma configuração dessa, certo? A próxima é quando o apoio de baixo cedeu mais do que o de cima. E aí a próxima foto é uma foto real aí, ó, um exemplo. Então esse é o estacionamento de um shopping, onde o piso industrial foi muito flexível, ele cedeu, a gente percebia até uma barriga olhando, e olha como a configuração da fissuração foi bem parecida. Porque faltou apoio, né? E aí aparece aí essa fissuração nesse formato, né? E a próxima é quando simplesmente a viga de cima deformou mais do que a de baixo. A gente vai perceber esse esmagamento aqui na alvenaria, tanto na parte superior quanto aqui no meio. E aí tem uma foto real de um laudo que eu fiz, isso não foi judicial, mas eu até montei, porque aconteceu o seguinte, eles estavam assistindo televisão, tal, numa noite que fez um vento um pouco maior, eles começaram a ouvir uns estalos, estava uma noite mais fria também, e aí eles ouviram uns estalos, de repente essa parede, o revestimento todo da parede caiu de uma vez. Imagina o susto, Henrique. Tá na sala vendo televisão, isso aí tava, ó o sofá aqui, ó. Isso aí tava atrás do sofá. Legal, aqui, né? Quase Legal. caiu na cabeça do pessoal ali. E aí, no primeiro momento, passa 2 fotos, depois você volta. Passa uma, mais uma. Aí. Essa aqui? Aquela lá. Não, aí. No primeiro momento você olha, ó, o revestimento de gesso, tá vendo meu dedinho ali? Eu tava com esmalte verde. Ah, legal, tô vendo. O revestimento, ele tinha aqui 4 centímetros quase de espessura, percebe pela lapiseira, né? Então, no primeiro momento você podia falar, o revestimento estava muito espesso e acabou se soltando e rompendo, né? Agora volta à foto anterior. Olha aí os blocos em cima, eles foram esmagados. Percebe? Então, fugiu um pouco daquele desenho que eu fiz ali, né? Porque ali seriam trincas, mas além das trincas, eles perderam metade. Aí caiu, a paredinha externa do bloco caiu, né? Já é um caso então, mais grave, aconteceu? O que aconteceu? Eu fiz o laudo, e aí para fazer o laudo eu peguei todo o projeto estrutural dessa edificação. Eram, na verdade, 3 torres de 20 pavimentos cada uma. Aí eu montei essa estrutura num software meu. E aí eu percebi que estava com a deformação além da permitida por norma. Não estava muito acima, mas estava um pouco acima. Só que além disso, você vê ali a viga encostada no bloco, não tem um espaço, né, de fixação, exatamente. Não tem esse espaço para movimentação. E aí o que aconteceu? Quando a estrutura movimentou, esmagou a alvenaria, né? Show. Muito bom. Henrique, eu tô vendo que já passou bastante tempo, né? 45 minutos, é isso mesmo?
Aí a gente tem duas opções. Você quer pular umas fotos e ir pro final pra gente fazer o sorteio? Ou você quer, quando der 1 hora, a gente sai e entra de novo? Você que sabe. Olha, eu acho, Cris, como faltam algumas fotos, eu acho que qualquer coisa a gente sai e entra de novo. O que Tá? você Sem acha? Por problema. mim vai ser um prazer. E acho que Só tá que o tão sorteio gostosa vai a ser live só que no vale a final. pena. Legal. Sorteio vai ter que ser no final. O pessoal vai, quem quiser, Lógico. vai ter que, vai ter que esperar aí. Vamos Tá, por mim valorizar tudo os bem. corajosos e persistentes. O Emerson está perguntando se é um software específico para patologia. Não, Emerson, na verdade, eu montei novamente a modelagem da edificação no meu software que eu faço dimensionamento estrutural, tá? Eu uso o TQS, tem o Eberic, tem o AutoCAD, tem vários softwares aí, eu uso o TQS porque quando eu comprei pela primeira vez, ele era o que estava mais evoluído. Eu tive o Sistrut, você nem sabe o que é isso, né, Henrique? Você não tinha nem Não, nascido esse quando não. existia. Esse não é meu, não. Olha, tanto o TQS quanto o Sistrut, quando eu comecei a usar, a gente usava no DOS. Você sabe o que é isso? O que é o sistema? Também tô fora, tô fora. A tela era preta e a gente escrevia em verde na tela, era lindo. E Entendi. depois, agora é uma facilidade para você usar. A gente entrava por coordenada. Você imagina você entrar uma edificação inteira digitando coordenada? Você imagina isso? Loucura, né? Loucura. Loucura. Crazy, mas ok. Ô, Então. Cris, só te interrompendo, ó, aproveitar então que a gente combinou que vai passar a live, vou convidar o pessoal para tirar um screenshot aqui. Vamos lançar uma hashtagzinha para nossa live. Vamos lançar o que aqui? Pode ser. Pessoal, dá uma ideia de hashtag aí pra gente. O pessoal tava falando aqui, né? Ó. Hashtag, como quero será o sorteio. Pode ser, ó, hashtag live a noite toda, então, galera. Então marca eu, marca a Cris. Hashtag live a noite toda. Aí vai ter que pedir pizza. Sensacional, galera. Sensacional. E quem aguentar no final aí, participar do sorteio, que vai ser muito bom o curso da Cris. Só pela live já deu para sentir o nível do curso da Cris, né? Pelo amor de Legal, Deus, obrigada. sensacional. Obrigada, Muito Henrique. bom. Então vamos lá, agora mais um exemplo aí. Então, só explicando lá ainda que eu estava terminando, eu montei todo o prédio no software que eu tenho. Então, eu peguei, eles me deram os projetos em TIFF, já ouviu falar o que é isso? Tudo coisa que você não conhece, né? Mas como os prédios eram antigos, eles não tinham plotado nem nada, eles só tinham arquivos tipo TIFF. Aí eu peguei aquele arquivo, converti num arquivo do AutoCAD, levei para o meu software TQS, montei novamente a estrutura toda, coloquei as lajes ali todo, coloquei o carregamento e processei o modelo, tá? E aí quando eu processei o modelo, eu percebi que as flechas estavam além do que é permitido por norma. Até isso não era um problema grave, porque, tipo, não tava muitos centímetros, tava no máximo 1,5 cm, 2 centímetros. Mas não tinha o espaço da fixação, né, do encunhamento da alvenaria. Então, por isso, qualquer movimentação trincou, tá? Essa daí não dá pra ver porque você tá bem no balanço ali, tá? Deu bem nela. Mas ok, eu vou inverter essa foto a próxima vez. Eu tenho ela aqui, deixa eu mostrar ela aqui. Boa. O Lauton gosta muito dessa foto também, né? Ele fala bastante em fachada, né? Fala, aqui, ó. Tá? É uma deformação de balanço, dá pra ver aí, né, pessoal? Que ele tá bem na frente ali. Então, quando eu tenho esse balanço com uma deformação muito grande, aí vai aparecer essa fissuração aqui, tá? E aí a próxima foto é uma foto real, que eu acho que também não vai... Eu vou mostrar aqui também, porque ela fica um pouco perdida aí, ó. Se vocês olharem aqui, tá vendo? Eu tenho um balanço aqui, ó. Tem um balanço. E aí, de novo, puxou para as aberturas, né? As trincas. Mas não necessariamente é por conta de verga e contra-verga, e sim por conta de deformação excessiva no balanço. Então, você tem uma deformação muito grande, descalço a alvenaria de vedação, e aí aparecem as trincas, as fissuras. Vamos para a próxima? Com certeza. Essa já é uma lição que eu ficaria muito feliz de ver, né, Cris? Se o pessoal saísse da live entendendo que não existe fórmula mágica, que não é porque está na ponta de janela é verga contra verga, não é porque 45 graus que é recalque diferencial, enfim, cada caso é um caso, é lógico. Existem parâmetros que a gente começa a desconfiar, são pistas, mas sempre é um conjunto e não é uma coisa pontual. É muito importante, isso faz muita diferença para você não cometer uma falha e não cometer um erro. Exatamente, Nunca achar. Inclusive, né, Henrique, acho que acontece muito com você. Por a gente ser engenheiro, qualquer acidente que acontece de edifício, por aí, o pessoal
A família já liga. Ah, o que que causou aquilo lá? Que nem quando Sim. caiu o edifício Andréia lá. Sim. Todo mundo, ah, Cris, caiu por quê? Gente, eu não sei. Como você não sabe? Você é engenheira? Você não é engenheira? Não é assim, né? Não é porque caiu que a gente é sempre o mesmo motivo. Pode ter várias coisas que a gente precisa analisar, fazer toda a análise para poder entender a causa daquilo, né? Você vai dar um palpite, você pode errar feio, né? Então, o que você acha desse prédio aí? Tá bonito? Olha essa fachada, né? Com as alvenarias aí. Judiação, né? Impressionante. Triste, hein? É exatamente uma alvenaria aí, é tijolo aparente, né? Tijolo maciço aparente. E aí a grande deformação dessas vigas é um prédio circular, né? Então foram feitas essas vigas em concreto. Era para ficar aparente, concreto aparente, com tijolinho aparente, né? Mas o que aconteceu aí? Foi uma falha na concepção estrutural, deixando uma deformação muito grande, porque essas vigas em arco, sem pilar no meio, então elas estão um trecho, um vão livre bastante grande, e aí teve uma deformação muito grande, causando aí essa fissuração, essa manifestação patológica nas alvenarias, que estragou bastante a fachada, né? Principalmente por se tratar aí tudo aparente. E hoje eles já arrumaram esse edifício, tá, Henrique? Mas infelizmente eles passaram um revestimento por cima, imitando o tijolinho, porque não tem como, né? Só se trocasse todos os tijolinhos. Aí não tinha outra forma de resolver, a não ser esconder, né, o que estava errado por trás, né? Vamos para a próxima foto? Aí é uma mais comum, né? Que a gente chama das movimentações higrotérmicas. Então quando eu tenho um problema no meu, principalmente um problema aí no acabamento, na impermeabilização da alvenaria de fachada, e ela fica sujeita às intempéries, então os blocos de alvenaria e a estrutura se comportam de maneira diferente. Quando encharca, expande, quando seca, retrai e acaba se soltando. Em alguns casos, a gente vê até a mancha dos tijolinhos mesmo no revestimento. A próxima foto é uma foto real disso. Aí, ó, a gente percebe exatamente onde está a estrutura e onde está a alvenaria, né? Filmou marca direitinho. Até um fantôme de fachada aí, né? Tudo bem que é uma edificação antiga, mas essa patologia, ó, você percebe até as trincas ali, né? Então já está destacando mesmo a sua alvenaria por conta dessas movimentações higrotérmicas, né? Mais uma aí. Aí, essa daí também eu vou mostrar aqui, porque fica um pouco restrita, né? Ó. Deixa eu virar aqui. Aí, ó. As trincas no topo, né, de uma edificação alta, principalmente no topo. Por que no topo? Porque os últimos pavimentos eles estão mais sujeitos às intempéries. Né? Então, aquela que a gente comentou antes, a laje ela expande, depois ela volta para o tamanho normal, e aí esse movimento vai causar tensões ali na alvenaria, que ela não estava preparada para isso. Né? E aí, na próxima foto, a gente tem um caso real. Se não der para ver aí, né? Eu vou mostrar aqui também, lá no topo, ó. Tá, é o edifício. E aí eu dei um zoom aqui depois pra gente ver essas fissuras, ó. Dá pra ver aqui a 45 graus as fissuras. E claro que eu vou ter o destacamento da estrutura também, né? Mas por conta do que a alvenaria tá sofrendo ali. E aí a próxima foto é uma foto que eu gosto muito, porque ela é o que eu falei, mas de um jeito invertido. Aqui o que eu tenho a platibanda, né? Ó, eu tenho a platibanda, então a gente percebe claramente que aqui é a laje do pavimento, certo? E aí em cima é a alvenaria da platibanda. E esse problema aconteceu ao contrário, né? De cima para baixo, porque quando a laje expande e volta, ela está tensionando essa alvenaria da platibanda, causando essas trincas a 45 graus na parte de cima. Voltamos a falar, não tem receita de bolo. Você vai falar, mas você falou que era embaixo. Não, depende, né? Por isso que a gente tem que ter esse olhar crítico, de olhar o que tá acontecendo e saber analisar o porquê. Não é isso? Com certeza. Você quer interromper aí para você poder gravar? Vamos, para conseguir salvar, que senão o Insta corta e a gente perde. Isso aí. Então, galera, aí daqui a pouco... saindo... Ó, 136 pessoas. Eu quero na volta no mínimo 130, tá? Também já volto. 150. Aproveita para encaminhar, né, Cris? Aproveita essa pausa para encaminhar e chama a galera aí que vai ter sorteio já já. Até já.